Israel anuncia um ataque com uma força sem precedente contra a cidade de Gaza, atacando pontos de infraestrutura extremamente importantes. Mahmoud Abbas, que tinha sido impedido pelos Estados Unidos de participar da Assembleia da ONU, é autorizado pela organização a despeito dos Estados Unidos. Enquanto isso, senadores americanos dão uma esperança para o Brasil, já que colocam em pauta um projeto de lei para acabar com as sanções unilaterais contra o nosso território, o que seria excelente para a economia do Brasil, enquanto Trump e Xi Jinping fazem o telefonema, tocam em pontos polêmicos e tem uma certa traição do Trump contra Taiwan. Falar um pouquinho também, galera, sobre a situação na Estônia, que escala de maneira perigosa, depois que 3 caças russos entraram no espaço aéreo e a Estônia convocou a OTAN, que já prometeu dar uma resposta aos russos, depois que o espaço aéreo da Polônia, da Romênia, da Estônia e mais uma vez da Polônia foi violado. A Ucrânia fala em um contra-ataque na região de Donetsk, enquanto Javier Milei faz mais uma vez uma intervenção no câmbio do país, mostrando uma crise econômica e política às vésperas de uma eleição super importante na Argentina. O que está rolando no país, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que você não vai querer perder essa oportunidade. A Insider, que possui as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, nesse mês de setembro está com o mês do consumidor. É o mês de super ofertas para vocês. Utilizando o meu cupom PROFRICARDO, você já ganha 15% de desconto, no mínimo, em todas as peças, só que com as promoções que já existem no site somado com o meu cupom, pode chegar a 50% de desconto. Cara, você vai ter acesso às melhores roupas do Brasil pela metade do preço, não tem como você perder essa oportunidade. Se você já usa Insider, é hora de você aumentar suas peças, seja, por exemplo, com a camiseta Israeli, que eu adoro particularmente, uma gramatura mais grossa, ela fica entre o formal de uma camiseta polo, mas entre o não tão formal assim, né, de uma camiseta a mais convencional. Você tem ali a Tech T-shirt, que são as campeões para mim, né, tenho de todas as cores. Você tem, por exemplo, a Core T-shirt, que também tem essa gramatura um pouco mais grossa e esconde talvez umas curvinhas um pouco mais indesejadas. Não vou mostrar para vocês, mas estou usando as cuecas da Insider, que para quem é homem, cara, eu recomendo demais, tá? Tem que experimentar pelo menos uma e talvez esse seja o momento. Os kits também oferecem um desconto a mais, promoções exclusivas para você ter acesso a uma série de peças, seja para presente, seja para você, todas as cores, tamanhos, modelos, tecnologias avançadíssimas, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, link na descrição, cupom PROFRICARDO e tem acesso às melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. E como eu falei para vocês, Insider, melhores roupas do Brasil com até 50% de desconto. Galera, não perde a oportunidade, tá? Site lá, cupom PROFRICARDO e vão mostrar força geopolítica nas melhores roupas do Brasil. Como eu trouxe para vocês na introdução, Israel Katz, responsável pela defesa de Israel, anunciou que ataques com uma força sem precedente são o futuro da faixa de Gaza. Israel anunciou algumas mudanças, um corredor humanitário, por exemplo, que estava sendo utilizado para deslocar a população foi fechado e hoje só existe um em direção ao sul do território. Vocês estão entendendo que a cidade de Gaza, mesmo sendo o último reduto do Hamas, também tinha a maior densidade demográfica de uma faixa de Gaza que está completamente destruída, sem nenhum tipo de infraestrutura de saneamento, de eletricidade. Israel, por exemplo, nos últimos dias, atacou e destruiu praticamente todos os arranha-céus que existiam na faixa de Gaza, alegando que eles eram pontos utilizados pelo Hamas, como pontos logísticos, militares e tal. Israel, por exemplo, destruiu praticamente todos os sistemas, as infraestruturas de comunicação, para dificultar a comunicação dos membros do Hamas. Só que claro que isso impacta na própria população de Gaza. Uma população que sofre demais, que não tem infraestrutura, é majoritariamente jovens, mulheres e crianças inclusive. A própria Unicef, que é o órgão da ONU que pensa no direito das crianças, vê a situação com uma grande temeridade e a tendência é que Israel aumente a sua ofensiva em um futuro próximo. As palavras do Israel Katz, por exemplo, falam até mesmo em aumento da quantidade de tropas junto a essa força sem precedentes. Lembrando que isso não quer dizer que eu esteja protegendo o Hamas. Isso quer dizer que existe uma população civil na faixa de Gaza que está sofrendo muito com esse processo.
Até por isso, na semana que vem, na terça-feira, não me engano, né? Que vai rolar a Assembleia da ONU, um dos principais temas que serão discutidos é justamente a criação do Estado palestino. Só que nessa lógica, vários países europeus, o Keir Starmer do Reino Unido, Emmanuel Macron da França, o Pedro Sánchez da Espanha, o Brasil, por exemplo, também, a Arábia Saudita, são todos países que estão pleiteando defender a proposta da criação de um Estado palestino. Ontem mesmo o Conselho de Segurança, ele votou questões relacionadas à questão palestina e mais uma vez os Estados Unidos vetaram a resolução 14-1, sendo que um veto foi justamente dos Estados Unidos. E claro, que se a ideia é propor na Assembleia da ONU a criação do Estado palestino, nada mais importante que o representante do movimento palestino, da ANP, a Autoridade Nacional Palestina, que é o organismo que cuida ou que pleiteia, né, a criação, se a liderança política da criação desse Estado palestino, estivesse presente. Só que os Estados Unidos demoraram para liberar alguns vistos. Até do Brasil mesmo. O Lula demorou um pouquinho, o Alexandre Padilha, que esteve envolvido em algumas polêmicas em relação aos médicos, em relação ao Marco Rubio, mas que é o responsável pela saúde do Brasil, só teve o visto liberado há pouco tempo aí, tá? E anunciou possivelmente que não vai participar dessa Assembleia da ONU, também como se fosse uma forma de crítica, de manifestação aí contra os Estados Unidos. E o Mahmoud Abbas, que é a liderança da ANP, nem ganhou o visto. Só que a ONU fez com que ele pudesse participar mesmo à distância, mesmo por videoconferência. Que era, penso que eu, né, que os americanos não vão muito gostar dessa proposta de uma participação online do Mahmoud Abbas na Assembleia da ONU. Além disso, uma notícia super importante que representa bem os interesses brasileiros. Hoje, um grupo de 5 senadores, sendo que 4 são democratas, ou seja, oposição ao Trump, e um é republicano, que é Rand Paul, eles colocaram um projeto de lei que estabelece o fim das sanções contra o Brasil, alegando que isso não representa os interesses nacionais. E, aliás, isso é um ponto bem importante. Política de taxas, política comercial, barreiras alfandegárias, isso não é política que compete à Casa Branca. A Casa Branca, o Poder Executivo, pode fazer sugestões, mas quem determina é o Congresso. Professor, e por que o Trump está fazendo tudo isso? Porque o Trump, ele usou de uma prerrogativa de os Estados Unidos estarem em uma situação de emergência nacional. Porque, segundo ele, vários países, ao longo da história, exploram os Estados Unidos e os Estados Unidos, historicamente, têm um grande déficit comercial. E aí, por conta desse déficit comercial, é uma situação de emergência nacional que vai ser resolvida às pressas. Esse às pressas seria o governo Trump que definiria as ações. Ou seja, é uma exceção, é uma situação de emergência nacional que o Trump convenceu a política americana. Só que as consequências estão sendo muito negativas, pelo menos no momento, para a sociedade americana. Tanto que, por exemplo, o próprio Senado ele fez uma proposta muito parecida no passado recente com o Canadá. E mesmo hoje o Senado, sendo de maioria republicana, foi aprovado pelo Senado. Isso é um ponto importante que eu trago para vocês. Os republicanos, eles não têm um pensamento uníssono, ainda mais quando a gente fala de uma figura do Trump. O Trump, ele é muito mais trumpista, ele é muito mais MAGA, Make America Great Again, do que exatamente um falcão republicano, né? Ou seja, aqueles mais tradicionais do partido, mais liberais, associado ao Reagan. O Trump, ele é muito mais intervencionista, então existe meio que um racha no partido. Nem todo senador republicano é exatamente um apoiador do Trump, ainda mais quando a economia pode ser colocada em risco por conta de inflação, sobretaxas, impactos para a sociedade americana. Querendo ou não, galera, político sempre vai pensar também nos seus próprios interesses, na sua próxima eleição, claro, né? E talvez a prova disso seja o senador republicano Rand Paul, que no seu discurso, ele foi um dos 5 senadores que aprovou essa proposta, ele falou que o presidente dos Estados Unidos, ou seja, o Trump, não tem autoridade, com base na lei dos poderes econômicos de emergência internacional, para impor tarifas unilaterais. Política comercial é competência do Congresso e não da Casa Branca. Se a gente for pensar se a alegação do Trump é o déficit comercial, teoricamente as políticas tarifárias não deveriam ser aplicadas por questões as questões políticas. Professor, como assim? Sei lá, os Estados Unidos, por exemplo, colocou tarifas acima no México e no Canadá, alegando imigrantes indocumentados e opioides, entorpecentes.
Não faz parte de déficit comercial isso, concorda? A Índia, as tarifas foram aplicadas de 50% mais multas porque a Índia compra petróleo da China, aliás, da Rússia, e sustenta o conflito. As tarifas foram aplicadas ao Brasil, quer você concorde ou não, por uma discordância em relação ao que está sendo feito, por exemplo, com as pessoas que participaram ali do 8 de janeiro e também por conta da prisão do Bolsonaro. Cara, não tem nada a ver com déficit comercial. Ou seja, ele está usando uma autorização de uma emergência nacional baseada em déficit comercial para agir maneiras políticas, a partir de decisões políticas sobre taxar ou não determinados países. Os democratas, e isso ficou bem explícito com Chuck Schumer, por exemplo, que é o líder democrata, ele colocou que os americanos não merecem que o Trump faça políticas com o seu sustento e com o seu bolso, que já passou da hora dos demais republicanos se unirem a nós democratas, e encerrar essa loucura que são as tarifas do Trump. Professor, quer dizer então que o Senado ele vai fazer o Trump abandonar suas tarifas? Teria o poder. A grande questão é que esse Trump, é muito mais poderoso que o Trump do primeiro mandato. Esse Trump tem maioria na Câmara, maioria no Senado, a maioria dos governadores são republicanos, o Trump foi eleito com maioria no colégio eleitoral e também no voto popular, que na prática não tem diferença, né, para a eleição do Trump, mas simbolicamente mostra um apoio forte da população às suas medidas. E mesmo em seu entorno, se no primeiro mandato ele tinha figuras como Mike Pompeo, que eram muito mais republicanos do que MAGA, agora são figuras como Pete Hegseth, como Marco Rubio, que são muito mais MAGA do que exatamente republicanos tradicionais. Ou seja, galera, existem vários empecilhos para que isso aconteça. Tanto, por exemplo, a proposta do Canadá, ela passou pelo Senado, mas foi vetado pela Câmara. Mas, enfim, há uma certa esperança que... Será que a política interna vai fazer o Trump demover as ações ou sobretaxas contra o Brasil? Deixa aí nos comentários. Além disso, galera, uma notícia que acho que ela nem é tão impactante, porque as falas foram meio senso comum, mas acho que simboliza muito o que vem acontecendo hoje na América Latina. Eu trouxe para vocês algumas vezes que o Pete Hegseth, secretário de Defesa, em visita ao Panamá, falou que estava conversando com o Trump e que a América Latina deve ser o quintal dos Estados Unidos novamente. E hoje, a China se pronunciou colocando que a América Latina e o Caribe não devem ser o quintal de ninguém, que os latino-americanos têm o direito de escolherem seus parceiros comerciais e até por isso eles instam os Estados Unidos a pararem de coagir os latino-americanos e tomar partido e interferir em seus assuntos internos. Ao invés de semear a discórdia, devem tomar medidas concretas para desenvolvimento e prosperidade dos países. Como eu falei, é uma... meio água com açúcar, convenhamos, né? Meio senso comum. Olha, Estados Unidos, vocês não devem interferir na política interna dos países latino-americanos. Você deve oferecer contratos vantajosos para que eles sigam as suas determinações. Não é meio lógico isso? Mas não é isso que os americanos vêm fazendo. Quando os Estados Unidos percebem que existem países que estão se alinhando mais com os chineses, eles começam a interferir na política, começam a tomar ações um pouco mais unilaterais do que exatamente oferecer contratos vantajosos. Vou trazer um exemplo para vocês, não porque exatamente seja uma figura icônica. O Ibrahim Traoré, talvez alguns de vocês conheçam, a liderança de Burkina Faso, que tem graves problemas em relação aos direitos humanos, ao respeito à comunidade LGBTQIA+, não é isso que eu estou discutindo, mas é uma figura política que fez com que o seu país saísse da influência dos franceses e dos americanos para que aumentasse a influência dos russos e chineses. E aí foi perguntado para ele, poxa, mas você critica tanto, você se diz tanto nacionalista, você não teme que a China e a Rússia sejam tão soberanos frente à política de Burkina Faso, como foi, por exemplo, França e Estados Unidos? E ele falou, olha, não entenda errado, existe uma diferença claríssima entre o que franceses e americanos faziam com o que está sendo feito agora. Franceses e estadunidenses, quando vinham para cá, eles faziam exploração dos nossos recursos naturais, exerciam grande poder na nossa política interna, fomentavam conflitos internos para enfraquecer o nosso país e explorar nossos recursos. Hoje, os chineses, quando vêm com contratos, claro que são contratos que beneficiam os chineses. A China não é benevolente, não existe bonzinho na geopolítica, né? Mas a China oferece uma relação muito mais ganha-ganha. Ou seja, em troca dos nossos minérios, da nossa parceria geopolítica, oferece ferrovias, rodovias, infraestruturas, coisas que ajudam o desenvolvimento do nosso país. Entende? E, galera, na prática, é isso que vai acontecer. Por exemplo, vamos pegar hoje o Brasil. Eu, galera, na minha opinião, tá? Eu sou extremamente pragmático, acho que o Brasil tem que pensar nos seus próprios interesses. Os Estados Unidos
querem que o Brasil siga suas determinações, e se o Brasil não segue, são punições, são sanções, sobretaxas. E a China? A China oferece, por exemplo, a ferrovia bioceânica, que vai conectar o Porto de Ilhéus ao Porto de Xangai. Oferece, por exemplo, financiamentos por meio do NDB, o Banco dos BRICS. Oferece, por exemplo, a maior ponte que vai ser construída no estado da Bahia. Tem a BYD, que independente das questões relacionadas a questões trabalhistas, tá? Pensando muito mais na lógica de investimentos do Brasil, quer transformar o Brasil num hub tecnológico, ali no polo de Camaçari tecnológico, principalmente da desenvolvimento de motores elétricos. E por quê? Porque a China é boazinha, a China quer muito ajudar o Brasil? Não, porque está pensando nos seus interesses. Mas o Brasil, ainda mais como um país com 200 milhões de pessoas, com tantos recursos e tantos potenciais, tem que tentar usufruir o melhor dos lados. O que os americanos tiverem a oferecer e os chineses também. Desde que respeita a nossa soberania, dinheiro, investimento não tem cor, não tem cor do dinheiro, né? Tanto faz ser dinheiro mais vermelhinho ou azulzinho, se for para benefício do Brasil, que seja. E hoje a China parece estar mais dispostos a contratos positivos com a América Latina, sem interferir na soberania interna, do que exatamente os Estados Unidos. Além disso, tivemos também o Trump fazendo um telefonema para Xi Jinping, sendo que vários pontos importantes foram discutidos. Guerra Rússia-Ucrânia, a visita do Trump à China no ano que vem, a visita do Trump a esse ano à PEC, que é uma cúpula que vai rolar na Coreia do Sul, e também a venda. Fala aqui, galera, não de maneira pejorativa, tá? Mas só porque a nossa plataforma não gosta muito que citando a plataforma vizinha. A rede das dancinhas, a nossa vizinha chinesa, sabe quem eu tô falando? Que muito possivelmente vai ser, não deu maiores detalhes, né? Mas falou que está praticamente finalizado o acordo entre China e Estados Unidos. O Trump, ele sabe que a comunicação é uma coisa super importante até para o seu governo. Ele falou, por exemplo, que pretende caçar a concessão de emissoras. Ele falou que 97% das emissoras só falam mal dele, que elas correm risco de ser caçadas nos Estados Unidos. Falou isso hoje, inclusive, sendo que já tinha ameaçado a ABC, a NBC. Ele também entrou na justiça contra o New York Times. A justiça não autorizou. Era uma ação, se não me engano, de 15 bilhões de dólares, né? Um valor bem significativo. E também tem a questão da rede das dancinhas. O Trump sabe que ele precisa fechar um acordo com os chineses e que os chineses, por enquanto, têm os americanos parcialmente nas mãos, tanto por conta do mercado consumidor, mas principalmente das terras raras, dos ímãs. Tanto que as informações da mídia americana é que os Estados Unidos cancelaram um acordo de venda de armas e equipamentos militares para Taiwan para facilitar uma parceria, uma aproximação com os chineses. Isso é um ponto, claro, bem importante para o comércio internacional. Além disso, galera, hoje a gente teve 3 caças russos do modelo MiG-31 sobrevoando o Golfo da Finlândia e mais uma vez entrando no espaço aéreo de um país da OTAN. Lembrando que, segundo a Estônia, é a 4ª vez só nesse ano que equipamentos russos sobrevoam o espaço aéreo do seu país e só nos últimos dias é a 3ª, 4ª vez. 19 drones contra a Polônia, sobrevoou o espaço aéreo da Romênia, agora da Estônia, e a Polônia também reclamou que hoje caças sobrevoaram infraestrutura petroquímica da Polônia, colocando em risco a própria segurança energética do país. A Estônia ficou assim, estarrecida com a situação e anunciou que a brutalidade dos russos foi sem precedentes, uma incursão disparada. Sendo sincero, foram, segundo os relatos, tá? Aeronaves equipadas, armadas, que sobrevoaram o espaço aéreo da Polônia durante 12 minutos. A Ursula von der Leyen, ela falou em sucesso quando os caças da OTAN interceptaram caças russos. Posso ser sincero? Eu não acho que você deixar sobrevoar o espaço aéreo do seu país durante 12 minutos seja sucesso. Mas foi o que a Ursula von der Leyen colocou. A própria Ursula von der Leyen colocou, né, que é a líder da Comissão Europeia, que a OTAN respondeu imediatamente e interceptou as aeronaves e que esse é mais um exemplo do comportamento imprudente da Rússia e da capacidade muito rápida de resposta da OTAN, segundo ela. Mas ela fala que esse tipo de ação é o Putin testando a capacidade de determinação da OTAN contra provocações da Rússia. A Estônia, bem como a Polônia já tinha feito, e isso até fez, né, com que tivessem operações da OTAN no espaço polonês, reforçando
as defesas da Polônia, mas convocou o artigo 4º da Constituição da OTAN, convocou os demais membros para consultas, não é o artigo 5º que obriga uma espécie de resposta conjunta, né, contra o membro que foi agredido, até porque não houve agressão, teve, entre aspas, só invasão do espaço aéreo, mas essa consulta possivelmente vai fazer com que os países da OTAN reforcem ainda mais suas posições na Estônia e até nos outros países bálticos. Pois bem, galera, é uma situação tensa, é uma situação perigosa. O que fica a dúvida é o que a Rússia está querendo com isso. É testar realmente a OTAN? Estima-se, por exemplo, que esses caças poderiam estar fazendo espécies de exercícios para saber eventuais ataques contra a Estônia. Eu não acho que haja clima econômico, nem clima político e militar, principalmente, para a Rússia abrir outra frente de batalha, já que o próprio Putin falou que existem 700 mil militares na frente de batalha contra os ucranianos, para lutar contra a Estônia, ou contra os países bálticos que são membros da OTAN, e aí sim, de fato, o artigo 5º poderia ser convocado. É para fazer uma provocação? O que o Putin ganha com essa provocação? Testar a OTAN? Rachar a organização? Só se for esse o objetivo. Porque na prática, penso eu que essas provocações, elas vão ser utilizadas para pressionar ainda mais os Estados Unidos a adotar uma atitude definitiva, maiores sanções, equipamentos, enfim, para o leste europeu, e aumentar a determinação da OTAN de reforçar suas posições militares. Independente de qual vai ser a consequência, é fato que as provocações aumentam e isso aumenta a tensão regional. O Zelensky falou que está fazendo uma contraofensiva na região de Donetsk, principalmente próximo de Pokrovsk, e que já conseguiu reconquistar cerca de 160 km². A Rússia não confirma essas informações e fala inclusive que tem, como eu falei, né, até 700 mil homens espalhados pela frente de batalha e deve vencer essa guerra pelo cansaço da Ucrânia, pelo cansaço da OTAN e pelo grande número de equipamentos e de homens destacados na frente de batalha. E aí, pessoal, acha que é uma provocação de fato do Putin? Porque quando você pergunta para a Rússia, por exemplo, fala que não teve intenção de atacar a Polônia com os Z-9 drones, fala que nem tem informações sobre que drones são esses que invadiram o espaço aéreo da Romênia, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido de hoje na Polônia e na Estônia, mas a justificativa deve ser muito parecida. E aí, quem tem razão, hein? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, o Milei atravessa o seu período mais conturbado na política argentina. O Milei, que se diz um presidente bastante liberal, antes de exercer o mandato até mesmo libertário, não acreditava na existência do Estado, muito menos na interferência do Estado na economia, tinha dados econômicos ou macroeconômicos muito bons para apresentar, principalmente no controle da inflação e no crescimento da Bolsa de Valores. Ele alegava que mesmo que fosse um remédio amargo, esse corte de gastos públicos, esse plano motosserra, ele seria necessário para um futuro crescimento econômico com uma estabilização da Argentina. Contraiu dívida com o FMI, com o Banco Mundial e estava sendo muito bem avaliado por essas duas organizações. Tudo isso degringolou no último mês. Ele teve consecutivas derrotas no parlamento da Argentina, com o parlamento aprovando programas sociais em relação à população PCD, aprovando programas sociais como o reajuste da pensão dos aposentados, que o Congresso argentino votou e violou o seu plano motosserra, plano de austeridade. Teve o caso de corrupção da Karina Milei, que estourou áudios vazados e ele foi defender ela, ao contrário talvez do que a população argentina esperasse, que fosse uma investigação um pouco maior, tal, sendo que ele dizia ser um político diferente dos demais. E também ele teve uma derrota nas eleições legislativas de Buenos Aires, que são uma prévia das eleições legislativas nacionais. Se o Milei perdeu em Buenos Aires, possivelmente vai perder também nas eleições nacionais. Isso trouxe uma desconfiança do mercado, isso fez com que os argentinos preocupados com a situação econômica do país começassem a comprar mais dólares, e aí lei da oferta e da procura. Vende-se o peso, sobra peso, compra-se dólares, faltam dólares, o dólar valoriza frente ao peso. A Argentina depende muito da importação de produtos. Com o dólar mais caro, os produtos importados ficam mais caros também, gerando inflação. Se gera inflação, vai ter que subir a taxa de juros. Isso diminui a atividade econômica, gera mais desconfiança nos argentinos, que querem dolarizar ainda mais a economia, ou seja, um caos generalizado. E por que isso é importante? Porque isso acontece, como eu falei, às vésperas de uma eleição super importante, em que o Milei poderia ter apoio do Congresso do país. Será, galera, que o Milei vai conseguir superar esse momento de dificuldade econômica e promover um crescimento econômico da Argentina? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, uma excelente sexta-feira para vocês. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.